Foram convidados candidatos que têm representatividade no Congresso. A ordem das entrevistas foi definida por sorteio. O convidado de hoje é João Campos, que concorre à reeleição pelo PSB. Ele é engenheiro civil. Em 2016 foi chefe de gabinete do ex-governador Paulo Câmara. Em 2018 foi eleito deputado federal. Em 2020 eleito prefeito do Recife, quando tinha 27 anos, o mais jovem prefeito de uma capital brasileira. E é com ele que a gente conversa agora. Candidato, boa noite. Boa noite, Meire. Obrigada, bem-vindo. Obrigado. Por favor, a nossa entrevista terá 10 minutos de duração, contando a partir de agora. Bom, o Recife é a capital brasileira mais ameaçada pelo avanço do mar, né? De acordo com o painel intergovernamental das mudanças climáticas e a 16ª do mundo, de acordo também com várias pesquisas. Como ficaram o projeto que a gente vem falando aqui há muito tempo, Orla Parque, as licitações, todas as execuções, incluindo, por exemplo, a engorda da areia, a faixa de areia e todas as outras propostas que foram anunciadas pelo seu governo? Meire, uma alegria poder estar aqui hoje, saudar todos que assistem de suas casas, uma boa noite. A gente tem um projeto da Orla Parque, que as obras já começaram, requalificação de quiosque, banheiro e do calçadão, que é a maior etapa, nós demos ordem de serviço há poucos dias, que será completamente reestruturado. Iluminação, ciclovia, calçadão, a integração de Pina com Brasília Teimosa, e nós contratamos também um outro projeto relativo à faixa de areia, um estudo que será feito para decidir qual é o melhor modelo de adequação da faixa de areia para preparar a cidade, inclusive, para o aumento do nível do mar. Mas eu vou além, não apenas na orla e principalmente nas bacias hidrográficas, as áreas da cidade que tem maior desafio de drenagem. E a principal delas é a do Rio Tegipió, onde nós já começamos a obra. Inclusive, essa semana, depois de 35 anos, tem uma draga anfíbia no Rio Tegipió, fazendo a dragagem do rio, com parque alagável, que é para acumular águas em dia de chuva, vai ter comporta, dique, sistema de bobeamento. O foco são 350 mil pessoas que estão na bacia do Rio Tegipió, em bairros como Ipicep, Coqueiral, Sancho, Totó, Jardim São Paulo, Areias, que terão as suas casas protegidas em dias de forte chuva. E também aquelas grandes avenidas, a exemplo da Avenida Recife, a exemplo da Avenida Mascarenhas de Moraes, que ficarão protegidas pelo conjunto dessas obras. São 500 milhões de reais em obra, nós já começamos e é fruto da operação de crédito que o Recife fez com o BID, com o Banco Interamericano. E os projetos também dialogam com a preparação da cidade para o aumento do nível do mar. Bom, eu vou voltar de novo para essa questão da requalificação da orla, porque muita gente ainda está em dúvida. Qual o prazo, caso seja eleito, que o senhor daria para que houvesse essa requalificação por completo? O que é que falta ainda para ter essa aceleração nesse processo? A requalificação do calçadão, que é o maior trecho, são 24 meses de obra, então 2 anos. Isso a gente tem, por exemplo, iluminação. São 130 postes hoje na orla. Quando a gente fizer a implantação dos novos, vão ser mais de 800 postes para pedestres, para via e também para faixa de areia. A gente vai fazer o saneamento da orla. Então vai ter tanto a parte de água quanto de esgoto e a gente vai ter chuveirões com água tratada, a gente vai ter acessibilidade, a área da praia sem barreiras, onde as pessoas que utilizam cadeiras de roda podem tomar banho com cadeiras anfíbias. A gente vai fazer um polo gastronômico, o mercado do peixe integrando Pina com Brasília Teimosa. Então todas essas obras estão dentro desse conjunto que já iniciou, são 24 meses de obra e a gente está falando da economia da cidade, porque isso é para o turismo, isso é para o comércio, isso é para o lazer, não só para quem vem de fora, mas para quem está aqui também utilizar. Bom, o senhor já declarou que o Recife tem 500 milhões de reais disponíveis para investir, por exemplo, em áreas de morro, né? Como é que está sendo gasto esse recurso e quais são as suas propostas? Caso o senhor seja reeleito, como proteger melhor essas famílias, principalmente nos momentos de inverno? Para a gente isso é uma prioridade e não é de hoje. Quem nos assiste certamente me viu subindo e descendo de escadaria, porque nós inauguramos 3 obras por dia em área de morro. Foram mais de 4 mil obras. A gente está falando aqui de 10 mil famílias que passaram a ficar protegidas em área de morro e que antes estavam em situação de risco. E nós reafirmamos esse compromisso. Vão ser mais 500 milhões investidos para a gente proteger mais 10 mil famílias. Obras coletivas, proteção de encosta de grande porte, obras do programa Parceria, que são aquelas que a gente faz o projeto, dá um material e supervisiona a obra junto com a família, obras de geomanta, de drenagem, de escadaria,
escadaria, de corrimão, de iluminação. Então, a gente está falando de 3 obras por dia que serão inauguradas em área de morro e mais 10 mil famílias que estão em situação de risco deixarão de estar em risco em virtude dessas obras. Bom, o seu plano de governo também destaca bastante a questão da mobilidade. E aqui eu preciso dizer, gente, que de acordo com a CTTU, aproximadamente 1.200.000 veículos circulam pelo Recife todos os dias. E claro que a gente precisa contar direito, né, esses carros, essas motos, porque são veículos do Recife e também da região metropolitana. Então, quem está de carro, quem está de ônibus, sofre, né, com congestionamentos todos os dias. O seu plano fala sobre mobilidade. O senhor cita, por exemplo, alguns projetos, inclusive que estão em viabilidade agora, enquanto nessa gestão. Rotas alternativas sustentáveis, calçadas, pontes. E aí, falando de pontes, tem a ponte Monteiro Iputinga, Cordeiro Casaforte, Areias em Biribeira, tem a ponte sobre o Canal do Arruda. Tudo isso o senhor fala, inclusive, na sua campanha. Caso o senhor seja eleito ou reeleito, em quanto tempo a gente pode perceber um trânsito melhor, fluindo com mais leveza no Recife? É muito importante essa colocação e eu separo ela em 2 áreas. Primeiro, a mobilidade ativa, calçadas e estrutura para ciclistas. A gente aumentou em 600% o investimento nessa área. Só em calçadas foram 88 milhões de reais. E nós vamos fazer mais pelo menos 80 milhões de investimentos. Deu 58 quilômetros de calçadas completamente requalificadas. Na parte da infraestrutura, o nosso foco é a construção de novas vias, ruas tinindo. Foram mais de 170 ruas calçadas, a gente vai fazer mais 170. E construção de pontes. Por quê? Grande parte do congestionamento deriva do gargalo de pontes. O Rio Tegipió, que aqui eu falava, ele só é ultrapassado em 3 áreas da cidade. BR-101, Avenida Recife e no final da Mascarenhas de Moraes, na Motocolombó. A ponte Areias em Biribeira, você vai ligar a Avenida Recife a Mascarenhas de Moraes por uma ponte, está em obra. No início de 2026 será inaugurada. A ponte Cordeiro Casaforte, a gente vai começar a obra no próximo ano dela. E ela vai ligar a Zona Norte e a Zona Oeste e dar continuidade à terceira perimetral, que é a Avenida Recife, a General São Martim, cruza a Caxangá, atravessa em direção à Casa Forte. A gente está falando de uma nova radial, é uma paralela à Avenida Norte que está sendo feita. A gente está fazendo uma ponte no Canal do Arruda, uma ponte no Rio Morno. Vai ser possível sair do centro de convenções, chegar até a BR-101, sem passar nem pela Gaminon, nem pela Avenida Norte. Então, a gente está construindo literalmente ponte, pontilhão, construindo vias, inteligência de tráfego, a gente está mudando os semáforos da cidade por semáforos inteligentes. Em quanto tempo o povo perceberia, então, essa fluidez no trânsito? Eu vou dar um exemplo. Eu tive hoje pela manhã na Ponte do Monteiro, encontrei Juliana, que é mãe de um jovem de aproximadamente 12 anos que tem TEA. Ela mora no Detran e levava ele para fazer uma terapia em Casa Forte. Ela percorria 13 quilômetros para poder levar ele, dito por ela. E ela disse que hoje faz algo em torno de 5 minutos essa distância porque tem a ponte. Eu falei com a senhora também que estava atravessando no ônibus. Ela estava saindo de Casa Amarela para Iputinga. Antes não existia essa linha de ônibus, agora tem. Então as mudanças já são perceptíveis. Agora, lógico, com a ponte Areias em Biribeira, em janeiro de 26, a gente vai ter as pessoas daquela área recebendo isso. Quando a gente fizer a Cordeiro Casaforte, todo mundo que passa pela Gaminon vai sentir diferença, porque quem está na Zona Norte não vai para a Gaminon para ir para a Zona Sul. Então, em cada inauguração dessa, a gente tem um impacto direto. Um exemplo claro, o pontilhão da Rua Amélia, que está em obra, vai ser inaugurado até dezembro. Ele inaugurado aumenta em 20% a capacidade da Rui Barbosa, de quem está na Zona Norte, de sair da Zona Norte. Então, já em dezembro, já melhora para essas pessoas. Candidato, a gente só tem 2 minutos praticamente, mas eu gostaria muito de falar sobre educação, até porque envolve, né, uma gama de informações. Por exemplo, na sua campanha o senhor fala do compromisso com a educação integral para todas as crianças, com fardamento, kit escolar e também a necessidade de construir 5 complexos educacionais para receber aí essa expansão do ensino integral. Caso seja reeleito, qual é o prazo que o senhor dá para concluir esse projeto? E também eu gostaria que o senhor falasse sobre as creches, que tem sido motivo de muita polêmica, inclusive entre os seus adversários. Meire, eu tenho um compromisso com a coisa bem feita, com a coisa séria. Eu dupliquei as vagas de creche em 3 anos e meio. Eu fiz a mesma quantidade dos últimos 40 e agora eu vou triplicar. Fazendo em tempo integral, 5 refeições por dia, fardamento, o mesmo sistema de matrícula para todas as creches, com transparência e com decência. Qualquer tipo de adequação que tenha que ser feita, eu serei o primeiro a cobrar rigor e a nossa equipe cuidará de cada detalhe. E os complexos educacionais integrais? Vamos fazer mais pelo menos 4 complexos, chegando a 5, onde a gente vai ter da creche integral até a escola
do ensino fundamental para a criança chegar recém-nascida e sair ao final do 9º ano. Eu preciso deixar 1 minuto para suas considerações finais. Eu quero agradecer a você que está em casa, dizer que o maior orgulho da minha vida é poder dedicar minha energia, meu tempo a cuidar da cidade, de poder bater recorde de investimento, de fazer centro para crianças com transtorno do espectro autista, duplicar as vagas de creche, bater recorde de investimentos de obra de proteção de encosta, construir o Hospital da Criança, fazer uma central de diagnóstico por imagem, poder olhar para cada detalhe da cidade. Mas tenho certeza, eu estou pronto para fazer muito mais. Recife precisa de alguém testado e aprovado, que sabe fazer, que respeita as pessoas e principalmente que cuida do povo. Contem comigo para eu trabalhar ainda mais. Vocês vão me ver, não é aqui na televisão, vocês vão me ver na rua, trabalhando, cuidando, sendo cobrado e principalmente fazendo o investimento que a cidade merece. Contem comigo e muito obrigado. Candidato, a gente também agradece demais a sua participação aqui no Jornal Guararapes. Boa noite, viu? Boa noite.